Bom dia a todos. Agradeço imenso a vossa presença. Vamos dar início à 6ª edição da apresentação dos projetos finais da Unidade Curricular de Empreendedorismo. Para isso, tenho o gosto de chamar ao palco o Sr. Professor Dr. Virgílio Cruz Machado, Presidente do Departamento de Engenharia Mecânica Industrial e também o Coordenador da Unidade Curricular de Empreendedorismo. Bom dia a todos. Estou nervoso. Nesta altura estou sempre nervoso. Sempre que tenho que pensar que vamos ter aqui um espetáculo espetacular, fico nervoso. Acontece-me isto uma vez por ano nos últimos 5 anos. Este é o 6º ano que estou aqui para apresentar o que os nossos alunos fizeram nas últimas 5 semanas. Pois esta universidade lançou um programa de empreendedorismo que está inserido numa outra filosofia mais abrangente, que é o do perfil curricular da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, que já se desenrola pelo 6º ano consecutivo. E este programa tem tido um sucesso que, no que diz respeito a esta disciplina, e no seu global tem tido um sucesso que é de assinalar. E nós introduzimos esta matéria do empreendedorismo com a visão do nosso diretor sobre a perspectiva do que é o futuro da formação dos nossos engenheiros e dos nossos cientistas, porque acreditamos que precisamos de alargar os horizontes dos nossos alunos. Os alunos engenheiros, os alunos que estão nos cursos mais dedicados às ciências, por vezes perdem de vista as ligações ao mundo real, ao mundo das empresas, ao mundo das organizações, e nós não tínhamos sido capazes até ao momento de fazer valer essas visões. Tendo percebido essa situação, como eu digo, desde há 6 anos a esta parte, tentámos introduzir todo um programa que tinha que ver com uma nova postura face a estas questões. Pois os nossos alunos depois de acabarem os cursos, vão para as empresas e, por vezes, ficam presos aos seus conhecimentos de base, às matemáticas, às físicas, às da especialidade, e, por vezes, têm dificuldade em perceber como é que as suas ideias podem valer no mundo real. Nós sabemos que se as empresas e as organizações não inovarem constantemente, lançando novos produtos, lançando novas ideias, não serão capazes de sobreviver e alcançar o seu sucesso. E por esse motivo, esta questão da inovação é central. É uma questão que nos obriga a refletir como é que nós podemos pôr as nossas ideias ao serviço da sociedade e explorar, ao fim e ao cabo, tanta boa ideia que os nossos estudantes têm, que os nossos jovens têm, e podê-las transformar em produtos mais tecnológicos, menos tecnológicos, mas que tenham impacto na sociedade e nas empresas para onde vão trabalhar. E queremos demonstrar isso a toda a sociedade. E por isso mesmo convidamos, ao longo deste programa, pessoas das empresas, do mundo real, para acompanharem, para mentorarem os nossos alunos e dar-lhes a perceber a sua visão do que é o futuro na vida real. Portanto, nós acreditamos que se não inovarmos, morremos. Se não formos capazes de trazer novos produtos, não temos hipótese de sobrevivência. Mas há uma questão que é central: a inovação acaba por ser cara. É difícil, não é fácil uma organização normal, uma empresa, desenvolver investigação, porque é caro. Mesmo a universidade, quando desenvolve os seus projetos de investigação, são caros, são dispendiosos. E este movimento que se alastra pelo mundo inteiro, nós não somos aqui tão inovadores quanto isso, sob o ponto de vista de introduzir estes programas, mas a questão é que as empresas precisam de tornar a sua investigação, a sua inovação mais barata, e este modelo que, ao fim e ao cabo, se encontra nas pessoas mais jovens que têm ideias espetaculares, podem ser particularmente interessantes para, ao desenvolverem essas ideias, já estarem numa fase suficientemente adiantada que mais tarde possa ser incorporada nas empresas. E, portanto, este ecossistema, como agora se fala
do empreendedorismo permite que haja uma série de agentes tão diversificados que possam realmente ajudar os nossos jovens a quererem ter o seu próprio lugar no mundo. Nós, quando começámos este programa, dizíamos que aqueles velhos exemplos, o MIT, o Stanford, aqueles exemplos americanos, que nessas universidades os alunos não estavam lá, digamos, para conseguir um bom emprego, eles estavam lá para conseguir ter o seu próprio caso, a sua própria empresa, ter o seu próprio trabalho. Nós, no princípio, chocávamos um pouco isto, porque nós estamos em Portugal e sempre fomos um bocadinho mais devagar. Não, nós queremos só abrir a mente das pessoas e dizer que as minhas ideias podem ser boas e eu tenho que ser capaz de as mostrar aos meus pares, aos meus chefes, aos meus clientes, e bastava isto, que o empreendedorismo fosse visto cá dentro da organização para que já tivéssemos algum sucesso. Mas nós, neste momento, já somos capazes de ter uma ambição maior. Muitos dos alunos que por aqui passaram já são capazes, eles próprios, de dar avanço às suas ideias. E, neste contexto, já houve vários casos de sucesso de estudantes que acabaram por desenvolver os seus projetos e que acabaram por começar a criar as suas primeiras empresas, as suas primeiras startups. Isto também não é indiferente ao movimento que se passa por Portugal inteiro. Nós sabemos que o ano passado, aparentemente, foram criadas mais de 37 mil empresas. Portanto, realmente o nosso ecossistema, toda a sociedade está aberta com os mecanismos que o próprio Estado desenvolve de criar a empresa na hora e de fechar a empresa quase tão depressa como a sua criação. Não é tão fácil fechar a empresa, mas mesmo assim os processos burocráticos já estão muito mais aligeirados. E nós sentimos que, aliás, tivemos na quarta-feira aqui o roteiro da inovação, em que veio o Sr. Primeiro-Ministro falar sobre as perspectivas dos novos projetos que se abrem para o futuro de Portugal. E sentimos que, realmente, há muito mais facilidade de criação de emprego através dos próprios agentes, dos próprios profissionais, dos próprios recém-licenciados de criarem as suas próprias organizações. Podemos estar, às vezes, um bocadinho com esta ambição, um bocadinho a pensar e a sonhar muito, mas, enquanto universidade, não podemos deixar de sonhar o melhor para os nossos alunos. E é por isso mesmo que este programa se estabeleceu e que pensamos que possa ter o seu sucesso. Mas não esquecendo, como eu dizia há pouco, estamos numa escola de engenharia e os engenheiros normalmente estão vidrados mais nas questões da matemática, da física, da química, das especialidades e não tanto com as questões da gestão, da gestão das empresas, porque a partida, esse empreendedorismo tem mais a ver com gestão e tem menos a ver com as engenharias. Mas julgo que neste momento já toda a gente percebeu que não é bem assim. O empreendedorismo tem que ver com todos os agentes. Tem que ver com profissionais de engenharia, de medicina, de arquitetura, de gestão, de tudo. Se nós não inovarmos em todos os cantinhos da sociedade, não temos hipóteses de fazer valer, ao fim e ao cabo, as nossas competências. Mas realmente a luta ainda existe. Ainda há pessoas que pensam, não, isso de empreendedorismo são coisas da gestão. Portanto, se eu quisesse ser empreendedor, iria para uma escola de gestão. Cada vez menos sentimos digamos que esta forma de estar na vida. Mas também isso acontece neste momento porque os nossos estudantes já estão habituados a um determinado nível de postura. Como eu dizia no princípio, a escola iniciou um novo ciclo de estudos que, muito resumidamente, permite que, a partir de uma constatação que havia um período muito grande de avaliações entre o primeiro e o segundo semestre, pois nós reduzimos drasticamente este período e, neste momento, digamos que não há mais do que 1 ou 2 semanas para fazer a avaliação entre o primeiro e o segundo semestre, porque conseguimos ter um regime de avaliação contínua. Este regime de avaliação contínua permitiu abrir um espaço de 5 semanas, pelo menos, entre o primeiro e o segundo semestre. Então, neste período, que nós chamamos período intercalar, os alunos no primeiro ano têm uma disciplina relacionada com os grandes temas e os grandes desafios tecnológicos da atualidade. O que é a internet do futuro, o que é o automóvel do futuro, o que é o motor do futuro, quais são as formas de energia do futuro, e desta maneira discutir assuntos abrangentes que possam motivá-los a pensar o futuro, independentemente do curso em que estão integrados. No segundo ano, entre o primeiro e o segundo semestre, é uma disciplina mais virada para as questões comportamentais, com a liderança, com a gestão de equipas,
com este tipo de assuntos que acabam por ter muito impacto na sua forma de desenvolver a sua atividade, fora da componente mais científica. No terceiro ano, nós mandamos-los para as empresas. Temos contratos com centenas de empresas e passam pelo menos 5 semanas numa organização a viver o mundo real. E no quarto ano para os mestrados integrados, ou primeiro ano para os mestrados, ou ainda para os doutoramentos, tem a possibilidade de fazer este programa de empreendedorismo. Portanto, em que, desde o princípio, na primeira semana, até à última semana, que é hoje o último dia, tem a possibilidade de desenvolver uma ideia, um projeto e apresentá-la nesta sala a uma audiência tão qualificada como nós aqui vemos hoje, através dos convidados que temos. Naturalmente que este processo, como já dura há 6 anos, já mudou a mentalidade dos nossos alunos e quando chegam aqui já estão habituados a isto, já não é novidade, já estão habituados a encarar aquelas disciplinas de caráter, como se costuma dizer, de soft skills, de uma maneira completamente diferente. E por isso mesmo já estão mais receptivos a estas abordagens de pensar que os seus produtos, os seus projetos têm que ser comercializados e o facto de pensarmos em vender o produto já não é uma coisa que é um bicho de 7 cabeças. O facto de pensarmos em mercado já não é um bicho de 7 cabeças, já é uma coisa que está no nosso ADN enquanto engenheiros, que também temos que pensar que não é só desenvolver a ideia, mas também é vendê-la. E, portanto, não nos choca que ter esta abordagem, porque podemos ter muito boas ideias, mas se não formos capazes de as vender, não chegamos ao lado nenhum. E isto tem que ver com toda a filosofia da escola que realmente começa a dar, ou continua a dar este espaço como forma de consolidar esta estratégia de chegar à sociedade. Recordo só que por ano entram na escola 1.200 alunos por efeitos de números clausos. Portanto, esta disciplina e todas estas disciplinas do período intercalar têm à volta de 1.000 alunos. 1.100, 1.200, 980, 900... Nós este ano temos 988 alunos, salvo erro. Portanto, é um projeto de uma dimensão grande, com uma equipa de professores espetacular, mas se não forem a intervenção dos alunos e a sua disponibilidade e a sua criatividade e o seu entusiasmo, era impossível fazer um programa desta natureza em 5 semanas. Mas são 5 semanas que não são bem 5 semanas, porque a primeira semana, ou parte da primeira semana, é dedicada a um ensino, aqui feito no grande auditório, mais teórico-prático. E só na última parte da semana é que há a primeira aula prática em que os alunos se conhecem uns aos outros, porque são formados grupos pelos próprios professores, cujas características dizem que tem que ser um aluno de cada curso diferente. Não pode haver 2 alunos do mesmo curso. Por vezes isso pode acontecer, mas em situações em que há cursos que têm mais alunos do que outros e, portanto, nem sempre é possível ter alunos completamente diferentes de vários cursos. Mas podemos ter situações em que temos um aluno de engenharia mecânica, um de eletrotecnia, um de biologia, outro de genética molecular e outro de informática. Pessoas que aparentemente não têm muito que ver umas com as outras porque estão em cursos diferentes. Mas também nós sabemos que quando vamos trabalhar para uma empresa, pois também não temos muitas vezes o conhecimento com quem é que vamos trabalhar. Portanto, o primeiro desafio é exatamente fazer a negociação e o conhecimento entre os membros da equipa. E o segundo desafio é arranjarem um tema. Portanto, na primeira semana têm que arranjar um tema. E na última semana têm que apresentar o tema, a sua ideia, à sociedade. Portanto, na realidade, é como se tivessem só 3 semanas para desenvolver o trabalho. Portanto, é por isso que eu digo que, com este envolvente, torna-se particularmente difícil, mas muito exaustivo, porque é feito em tempo integral. Não tem mais nada que fazer, só tem, quer alunos, quer professores, só tem isto para fazer, de maneira que é isto que nós vamos ver hoje ao longo desta sessão. Vamos ver o resultado dos grupos que foram selecionados ao longo desta semana. Portanto, nós tínhamos no início à volta de perto de 200 grupos. Na quarta-feira acabaram as primeiras avaliações. Segunda e terça-feira foram as primeiras avaliações. Tínhamos 30 turnos diferentes, com cerca de 35 alunos cada turno. E na quarta-feira selecionámos metade, mais ou menos, dos grupos para ouvirmos novos pitches.
E na quinta-feira ainda ouvimos mais uns quantos e chegámos hoje com 12 projetos para ver. Destes 12 projetos, não tenho dúvidas nenhumas que há muitos projetos bons que ficaram de fora. Mas a vida é assim. Ontem levámos uma tarde inteira para decidir quais eram os 12 projetos que vêm aqui hoje ser apresentados. A equipa de docentes teve uma guerra feroz com cada professor a defender aqueles projetos que achavam os melhores, mas é assim. De maneira que desejo a todos uma boa manhã de projetos e queria só salientar que introduzimos este ano algumas inovações. Por exemplo, este ano, logo nas primeiras sessões, introduzimos as empresas com os seus problemas. Passaram por este palco mais de 100 pessoas diferentes, de 100 entidades diferentes. E logo na primeira sessão houve empresas a dizerem quais são os meus problemas, como forma de inspiração para os alunos pensarem em possíveis soluções, mas muitas das ideias nasceram dos próprios alunos. Também introduzimos um programa Ignite só dedicado para esta disciplina, em que passaram por aqui, por exemplo, em 2 horas passavam 25 pessoas e tinham 5 minutos cada uma para fazer o seu pitch e mostrar ao fim e ao cabo as suas valências e também serviram como inspiração para os alunos. E também notamos, um bocadinho em tom de preocupações, que atualmente os nossos estudantes fizeram um conjunto de projetos que nos permitem perceber que há preocupações sociais que mesmo assim podem ser exploradas sob o ponto de vista comercial. Estamos a pensar coisas que recentemente aconteceram e tiveram impacto na forma como os projetos se desenvolveram. Por exemplo, a questão relacionada com os fogos, com as florestas, com os incêndios e com estas preocupações de caráter social, com, ao fim e ao cabo, defesa do território e de segurança das pessoas, motivaram muitos grupos a pensar nestes temas. Portanto, as questões ambientais também foram outras questões que vieram muito, e as questões da saúde. E, portanto, estas preocupações, cada vez se nota mais que nós podemos desenvolver projetos que têm a ver com a nossa sociedade que está perto de nós. E, portanto, esta acaba por ser um driver importante para nos inspirar para desenvolver projetos e não pensarmos só em apps ou só em coisas que, às vezes, são mais fáceis de desenvolver, o que aconteceu também muitas vezes no passado. Portanto, eu desejaria, neste momento, dar as boas-vindas a todos, agradecer a vossa presença e já falei demais, acho que temos mesmo é começar a sessão, porque está tudo na expectativa. Então, eu iria começar por chamar ao palco o júri. Nós temos um júri. O júri, eu ia chamar ao palco a senhora professora Helena Serra. A senhora professora Helena Serra é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova. Também está ligada a esta questão do empreendedorismo na nossa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É especialista em Sociologia Económica e das Organizações e foi presidente dos Sócios, que é também uma organização ligada a estas áreas. Muito obrigado, Sra. Professora. Gostaria agora de chamar o Sr. Dr. João Gonçalves. João Gonçalves é CEO da SDO Moçambique e Sri Lanka. Muito obrigado. É consultor e líder de processos de gestão de mudança, fusões, aquisições, produtividade, diagnósticos de clima, job design, desenvolvimento de competências pessoais e organizações. Isto também está muito habituado a trabalhar com as universidades e com estes ecossistemas de empreendedorismo na avaliação de projetos. Eu próprio já fui colega dele em várias avaliações de projetos. Muito obrigado. Agora ia chamar o Miguel Ferreira, que é um dos tubarões do Shark Tank, mas imaginem só, não vale a pena. Este tubarão foi apanhado numa rede e recebi a notícia que não pode vir hoje. Em
Em compensação, o Dr. Paulo Marques é também um tubarão e não foi apanhado em nenhuma rede. Aliás, eu acho que ele já foi apanhado na nossa rede, porque já é a terceira vez que ele vem cá. Além de ser tubarão, é mesmo o CEO da Shark Tank Portugal. Além de ser partner da Blue Catching, professor de marketing e empreendedorismo no ISCTE, gestor de empresas, já geriu a Toys R Us, a Discovery Park, o Grupo GRP, o National Business Brokers, a Common Gestão Documental. Eu tenho uma lista que nunca mais acabava. Portanto, no fim disto, vão falar com ele de certeza que ele, ou com qualquer um deles, que eles de certeza que são capazes de vos ajudar. Como dizem os ingleses, the last but not the least, a Soraya Gadid. A Soraya é cofundadora e CEO da InnoCrowd. Muito obrigado por ter vindo. Ela é ou foi Product Manager de várias empresas da indústria farmacêutica, da Sanofi Pasteur, da Roche Pharmaceuticals, da Schering Plough. É licenciada em Farmácia pela Universidade de Lisboa e tem MBAs da EMBA, da Universidade de Michigan, do IMA, tem várias especializações nesta área. Muito obrigado ao júri por ter vindo.